Olha, se você tem uma Bíblia, eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E eu quero falar com vocês nesta noite, sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia. Uma passagem que não é novidade para ninguém, mas que é de um ensinamento que faz nós acreditarmos somente numa coisa, que Deus dirige a gente para poder derrubar os obstáculos da vida da gente. Amém? Deus nos dirige, porque se Ele não nos dirigir, nós vamos ser superados pelas dificuldades, mas não é essa a intenção de Deus, que você seja superado pelas dificuldades que vão surgir nesse ano, mas é a intenção de Deus preparar você para que você derrube as dificuldades. Amém? Olha só, vamos ler o versículo 4 do capítulo 17. Já acharam? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era quê? Golias, de Gate, de altura de 6 côvados, não é isso? Sabe quanto é que dá, transferindo para metros, quantos metros ele tinha? Ele tinha 2 metros e 92 centímetros e meio, quase 3 metros, 2 metros e 92 centímetros e meio, de 6 côvados e 1 palmo, era o tamanho dele. Trazia na cabeça um capacete de bronze, se vestia de couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Só a armadura dele, a couraça dele, a roupa que ele vestia de escama, pesava 60 quilos, que é exatamente, traduzindo, 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Um dardo de bronze. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, pesava, só a ponta da lança pesava 6 quilos, e diante dele é o quê? O escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Vocês vejam só uma coisa, ele estava desafiando. Olha só como ele era tão ousado. Ele confiava na capacidade dele. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, os filisteus espantaram-se e quê? Tremeram muito. Todo mundo ficou com medo do cara. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar sobre desafios. Amém? Desafios. Quem não tem coragem para enfrentar desafios, nunca chega onde sonha chegar, ou aonde sonha chegar. Porque cada desafio que parecer que surgir na sua vida, você recuar, achar que você não tem como superá-lo, você vai continuar sempre na mesmice e as coisas vão continuar sempre do mesmo jeito para você. Portanto, é necessário que você faça a sua parte, que você acredite, que você confie e que você tenha no coração somente uma certeza: que Deus é contigo, seja lá qual for o desafio, seja lá qual for a batalha que tu tem na tua vida, você só tem que confiar que Deus é contigo. Amém? Diga assim: eu sei que Deus é comigo. Você sabe mesmo? Olha lá, viu? Então veja bem uma coisa, então você tem que ter essa confiança. Por quê? Porque quando você começa a acreditar que Deus é com você, você passa a ter aquilo que nós chamamos de segurança em Deus. E quem tem segurança em Deus, ele pode ver tudo acontecendo à volta dele de uma forma contrária, de uma maneira desfavorável, mas ele continua confiando. Diga glória a Deus. Ele olha as situações e percebe que ele está sendo de repente engolido por alguma situação, por alguma adversidade, por algum problema, mas mesmo no meio de toda a situação adversa, mesmo no meio de tudo funcionando e trabalhando contra ele e desfavorável para ele,
ele ainda continua confiando que Deus tem uma saída para ele. Diga glória a Deus. Quando você começa a alimentar essa confiança no seu coração, Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque esse é o seu papel. O seu papel é confiar em Deus incondicionalmente. Confiar e acreditar que você não pode as coisas, mas Ele pode. Que o teu poder é pequeno, mas o dele é maior. Que você tem limitações, mas Ele não tem. Que aquilo que é impossível para você, é possível para Ele. E essas coisas que estão dentro da palavra de Deus, são palavras exatamente para tentar fazer você entender que você não está servindo um deusinho qualquer, que você não está servindo um ser impotente, um ser incapaz, um ser com limitações. Não, a Bíblia tenta convencer você e mostrar para você que você está servindo é o Deus Todo-Poderoso. E se você está servindo o Deus Todo-Poderoso, você faz a sua parte, e esse Deus sempre se manifesta em poder para dizer para você: eu estou contigo, eu ajudo você, nada vai deter você, nada vai parar você, nada vai abater você. Por quê? Porque eu estou contigo. Diga glória a Deus. A Bíblia fala coisas interessantes, que você pode realmente ser até atingido, mas abatido e derrotado. A Bíblia diz que Deus não deixa, porque Deus te levanta. Por quê? Porque o Deus que está na tua vida dá para você uma capacidade para que você possa se refazer. Sempre que de alguma situação pega e abate você e joga você, Deus está lá para te levantar, para erguer você, para dizer: eu estou contigo, eu sou a tua força, eu não te desamparo, confia em mim. E você vai se sustentando, e na medida que você vai fazendo a sua parte, que é confiar em Deus, Deus vai fazendo a parte dele. Amém? A Bíblia diz que o povo de Deus estava vivendo uma situação de humilhação. Não tem coisa pior para uma tropa, para um exército, do que ter medo do outro exército. Quando você está com medo diante de uma luta, você já entra 70% derrotado. Quando você vai lutar com um adversário, que esse adversário você já o reconhece como superior a você, você já vai se sentindo fraquejando, vai se sentindo derrotado, assim como você não pode também ir confiante demais. Porque se você for confiante demais também, você pode não usar todo o potencial e a capacidade que você tem. E você acaba sendo superado. Mas você tem que ir equilibrado, confiando que você não está sozinho, que você está amparado. Mas o povo de Deus estava assustado. Ele estava enfrentando uma batalha em guerra com os filisteus, mas os filisteus estavam melhores aparelhados, eles estavam, tecnologicamente falando, em condições superiores ao povo de Deus. E além deles estarem melhor aparelhados, eles ainda tinham uma outra atenuante em favor deles. Eles tinham soldados mortais, eles tinham soldados que espantavam qualquer adversário. E dentre os muitos soldados que eles tinham, que não eram pequenos, ele tinha um que era o mais desafiador de todos, um cidadão chamado Golias, que tinha 2,92 metros, que tinha uma armadura que pesava 60 quilos, que confiava na capacidade dele de matar, confiava na capacidade dele de eliminar qualquer pessoa. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha nas mãos toda a força, ele sabia que não tinha soldado que fosse páreo para ele. Ele sozinho era capaz assim de devastar com um exército inteiro. Ele sozinho, tão forte que era, e além de forte, além de um homem de uma estrutura física invejável diante dos demais soldados, ele ainda era especialista em matar. Essa era a função dele. Ele foi treinado para matar, ele foi treinado para tirar vidas. Esse foi o treinamento dele, e ele sabia disso. Ele sabia que ninguém podia encará-lo. Por conta dele, o povo de Deus começou a se assustar. O pessoal não ia para a batalha de jeito nenhum. O exército estava lá, mas na hora de partir para o confronto, ninguém ia bater de confronto de frente a frente com o inimigo, porque eles reconheciam o inimigo como superior. Eles ficavam como, o povo de Deus? Ficava entrincheirado. Havia um vale, uma montanha aqui, o vale e outra montanha ali, e o povo de Deus ficava nessa montanha, os filisteus nessa outra montanha, e sempre no cair da tarde o soldado chamado Golias descia a montanha dele, vinha para o vale, diante da montanha onde estava o povo de Deus, e dizia:
Vocês não têm um camarada aí, um homem, para me enfrentar, para duelar, para guerrear comigo? Cadê a coragem de vocês? Vocês estão acovardados? Arranja um homem que brigue comigo, disse ele. Arranja um homem que me enfrente num duelo. Porque se eu perder a luta para esse homem que vocês arranjarem, nós vamos virar servos de vocês. Mas se vocês perderem, são vocês que viram nossos servos. Criem coragem e arranje um homem realmente que tenha coragem de poder me enfrentar. E ficava lá desafiando, além dos impropérios que ele falava contra Deus e falava contra tudo aquilo que representava a fé daquele povo. E ele ficava falando lá e o povo de Deus ficava olhando, mas ninguém tinha coragem. Quem é que ia querer meter a cara para enfrentar aquele homem? Era um suicídio. E diz a Bíblia que o rei Saul já estava envergonhado, já estava humilhado com aquela situação. Eles tremiam, todo o exército de Israel, quando viu Golias, ficavam tremendo, sem coragem, com medo de serem requisitados para ir lá encarar o homem. E diz a palavra de Deus que o rei já não sabia mais o que fazer. Ele pegou e disse: eu vou ter que premiar alguém. Eu tenho que dar prêmio para alguém, para que essa pessoa pelo menos vá morrer lá, para poder dar dignidade ao nosso exército. E o rei disse: olha, falou em Israel, se tiver alguém com coragem de enfrentar esse cidadão aí, chamado Golias, eu dou a minha filha como esposa para esse cidadão. O sujeito, que pode ser um plebeu, seja quem for, vai virar meu genro, vai sair da situação que tiver para morar no palácio comigo, e além de dar a minha filha para casar com esse cidadão que tiver coragem de enfrentar esse soldado chamado Golias, eu ainda vou isentar a família desse cidadão de todos os impostos. Coisa boa, né? Dar a família em casamento, isentar a família do sujeito de impostos, era um prêmio e tanto. Mas o nego com certeza não ia ficar vivo para desfrutar disso. Não apareceu nenhum com coragem de ir lá dizer: eu vou desafiar para ganhar o prêmio. Ninguém foi. E quando foi um dia, Jessé, ele tinha alguns filhos que eram soldados em Israel. E os filhos dele estavam lá na frente da batalha. E o que ele fez? Ele chamou o filho mais novo, um filho que ele tinha que se chamava Davi, que não estava bem na idade de entrar no exército. Ele tinha um pouco mais de 20 anos. E disse assim: meu filho, vá lá levar comida lá para o comandante do exército, vai levar comida para os teus irmãos, e vai lá saber como é que está lá a batalha, e depois me traz as notícias. O Davi pegou queijo, algumas coisas, botou numa carrocinha e foi lá no lugar onde o povo de Deus estava entrincheirado para levar comida para os irmãos dele. E ele, quando chegou lá, ele chegou exatamente na hora que o Golias estava lá no vale gritando: tem homem aí não, gente? Cadê? Põe um para lutar comigo. E ele olhou e viu que estava todo mundo tremendo. E quando ele viu aquilo, ele disse assim: será que não tem ninguém que possa tapar a boca desse incircunciso? Será que não tem nenhum soldado aqui que possa descer lá para dizer para esse camarada que tem homem aqui sim, para tapar a boca dele? Como é que ele fala essas coisas, esses impropérios aí, e ninguém diz nada? Os irmãos dele: ninguém tem coragem não. Ele foi lá com o comandante da guarda e disse: olha, eu me apresento, eu vou lá tapar a boca desse sujeito aí. Os irmãos dele: tu quer aparecer, rapaz? Tu é maluco? Os irmãos dele: quer morrer na mão desse homem? Não, eu vou lá. Eu fui lá, e foi o comandante da guarda. Os irmãos se chatearam com ele, porque os irmãos pensaram assim: vou perder meu irmão. E os irmãos acharam que ele estava querendo aparecer, e ele foi lá, se apresentou para o comandante da guarda. O comandante da guarda, quando viu ele não era um homem alto, não era um homem forte, não era nem soldado, mas ele confiava muito no poder de Deus. Quando ele se apresentou, o comandante da guarda olhou e disse: poxa, não botou fé não, viu? Mas é aquela história quando a gente está acossado por uma situação, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Às vezes é assim que funcionam as coisas. Ele olhou e disse: rapaz, isso é o que a gente tem. Então vem cá, entra aqui. Pegou ele e levou ele para uma tenda onde ficava tudo quanto era espécie de armamento, diz a Bíblia. Põe essa roupa de combatente. Botou uma roupa nele lá, toda de proteção.
põe agora esse capacete. Botou o capacete no garoto chamado Davi. Toma essa espada aqui. Ele pegou a espada, e aí, dá para encarar o homem? E a Bíblia diz que quando ele tentou sair, diz que pesava muito, ele não conseguiu andar com a armadura, ele não conseguiu andar com a armadura que colocaram nele. Ele pegou, tirou toda a armadura, porque era pesado demais para ele, e disse, não, deixa que eu vou lá acabar com esse homem. Ninguém acreditava. Deus é comigo, Deus já me usou para espantar, foi um urso, eu matei, foi um urso com a mão. Está delirando, o pessoal começou a achar. Está viajando o garoto. Já matei o animal na mão, porque eu tomo conta lá das ovelhas do meu pai, e quando os animais tentam pegar as ovelhas do meu pai, o Espírito Santo de Deus me usa, e eu já matei, foi um urso com a mão, já coloquei leão para correr, eu faço isso, faço aquilo, e o pessoal, ninguém acreditou. Mas era verdade mesmo. Deus o tomava quando havia necessidade, diga glória a Deus. Ele matava realmente o urso com a mão quando tentava pegar as ovelhas do pai, só que ele contando, o pessoal achava que ele estava viajando, que ele estava fora da realidade, que ele estava variando. Ele disse, eu vou lutar assim mesmo, pode deixar que eu vou do jeito que eu tenho, eu só quero levar umas pedras aqui para matar o homem. Eu disse, o pessoal está viajando, quer matar um homem com uma pedra. E o pessoal, para poder levantar o moral da tropa, disse, vamos mandar ele morrer lá mesmo? Porque pelo menos morre lá, o sujeito fica sabendo que tem homem aqui no meio da gente. Disse, então vá lá, garoto. No dia que o Golias chegou lá para desafiar, e aí, tem ou não tem? Aí o pessoal, espera aí que já tem um. Tem mesmo? Tem, amanhã, no horário tal, tu chega aí no vale, que o sujeito que nós arranjamos vai te encarar aí onde você está. Está fechado. Se nós perdermos, vamos virar servos de vocês. Mas se vocês perderem, vocês vão virar servos nossos. Está fechado. Aí chegou o dia, meu irmão, eu imagino como deve ter ficado essa montanha, né? Desse lado, a torcida todinha dos filisteus. Desse lado, a torcida todinha de quem? Do povo de Deus. O Golias desce a montanha, 2,92 metros. Vestido com a camisa do Flamengo. Vocês não gostaram dessa, foi mal. O Davi estava com o do Fluminense, viu? De repente desce aquele homem, 2,92 metros, ó. O sujeito desce com uma moral que vocês não querem imaginar. Confiante demais nele mesmo. Ainda tinha um escudeiro. O escudeiro era um bajulador que ia na frente segurando as armas. O escudeiro ia na frente. Seu Golias vai matar esse camarada aí. Seu Golias é bom. O escudeiro era exatamente o bajulador, o que ia na frente para poder segurar as armas. E o Golias todo cheio de moral, indo na frente aqui, e o escudeiro na frente. Hoje seu Golias vai matar mais um, e todo empolgado. Aí de repente o Golias chega lá no vale, desceu primeiro e ficou lá. Cadê o sujeito? Vai ver que eles arranjaram um camarada do meu tamanho para brigar comigo hoje aqui. Aí quando ele olha de repente, vem descendo a montanha um garotinho ruivo, jovem ainda, um pouco mais de 20 anos, segurando um pedaço de pau na mão, porque todo pastor de ovelhas usava um pedaço de pau que se chama cajado, diga glória a Deus. O cajado servia para poder apacentar, colocar as ovelhas no caminho. E ele vem descendo a montanha com aquele pedaço de pau. Quando ele está descendo, ele olhou, o Golias disse, sepa, eu estou aqui todo paramentado, todo cheio de coisa para lutar com um camarada que eu penso que deu no meu tamanho, me manda esse garoto aí para completar, ainda vem com um pedaço de pau na mão. Ele olhou, e a Bíblia diz, sabe o quê? Que o Golias, quando olhou o Davi, o Golias desprezou o Davi. Ele olhou com desprezo, disse, rapaz, porventura eu sou algum cachorro para que tu venha brigar comigo com um pedaço de pau na mão? Olha o que ele falou para ele. Tu vem com um pedaço de pau na mão, e ele com uma roupa de pastor, com uma sacolinha do lado, o alforge, que era uma bolsazinha, ele foi lá na beira do ribeiro, pegou 5 pedrinhas lá, colocou aqui do lado, e veio com uma funda rodando, com um pedaço de pau. Quando ele olhou, disse, rapaz, tu está brincando com a vida, rapaz, tu está querendo morrer mesmo, né? Como é que tu vem brigar comigo com um pedaço de pau na mão? Aí ele já começou a usar da intimidação psicológica. Rapaz, eu vou matar você. Eu vou matar, olha o que ele disse, eu vou matar você, vou espedaçar você, pegar os teus pedaços, deixar aqui no meio do deserto, para ser comido pelas bestas feras do deserto. Acabou para ti, falou Golias. E já começou a intimidar, falando um monte de coisa para ele, para tentar amedrontá-lo, para tentar assustá-lo, para tentar intimidá-lo. Só
Só que quem é de Deus se blinda para a palavra ruim. Diga glória a Deus. Se blinda. É assim que você tem que ser, porque o diabo sempre vai usar a boca de alguém para dizer para você: acabou para ti. Para tentar convencer você que você se acabou, que você não tem mais jeito. Mas não receba, porque se você tem que receber para você alguma coisa, não é o que vem da boca do inimigo, não é o que vem da boca do diabo. Receba aquilo que vem da boca de Deus para você. Por quê? Porque você é de Deus. Olha, eu sempre digo uma coisa interessante: a última palavra quem dá sobre as nossas vidas é Deus. Pode, quem quiser dizer o que quer, quem tem boca fala o que quer, mas só receba aquilo que vem de Deus para você. O Davi simplesmente se blindou, ele começou a falar: olha, eu vou te matar, rapaz, tu vai ver, eu vou acabar contigo, vou te espedaçar, tu vai ficar só os pedaços aí para as bestas feras do deserto comer. E o Davi ficou lá, não recebeu nenhuma daquelas palavras. Sabe por quê? Porque ele sabia de uma coisa no coração dele, e que ele estava indo para aquela situação, mas quem estava com ele é Deus. O homem chegou, disse um monte de palavras, tentou diminuí-lo, tentou assustá-lo, amedrontá-lo, mas ele parado diante daquele homem enorme, ele ainda pequeno, se acredita que tinha menos de 1,70 m, ele parou, olhou e disse assim mesmo para o Golias: olha, Golias, vê bem, Golias, tu vem contra mim com espada, tu vem contra mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens desafiado. Mas fica hoje sabendo uma coisa, disse Davi, que hoje o Senhor meu Deus te entregou nas minhas mãos. O que é isso? Confiar em Deus. Ele não estava ali confiando na força dele, ele não estava ali confiando na capacidade de guerrear dele, nem soldado ele era, ele estava confiando somente numa coisa: que Deus era com ele, que Deus estava com ele, que Deus estava na causa dele, que Deus era a força dele, que Deus era que resolvia os problemas dele. É assim que você tem que pensar. Sabe por quê? Porque ao longo das nossas vidas se levantam cada Golias, gente, que vocês não querem imaginar. Ao longo da vida de todos nós, de uma forma figurada, se levantam obstáculos bem parecidos com esse, e alguns até piores e desafiadores. Às vezes você está diante de desafios tão grandes, que são maiores do que o Golias, que você olha e diz assim: não dá para enfrentar não, pastor, não dá para encarar não, pastor, não dá para superar essa situação não. Com Deus dá sempre, você consegue, Jesus te ajuda, Deus é a tua força, Ele te capacita. Se você não sabe como fazer, Ele vai te ensinar como fazer, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te orientar. Por quê? Porque Deus é isso para nós. Ele é o nosso ajudador nos momentos difíceis da nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o que nos ampara quando tudo parece difícil e complicado. É exatamente assim com você que confia em Deus. E quando Ele disse: olha, tu vens contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que te tens desafiado, e fica sabendo que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Ele foi falando e foi rodando uma funda. Ele ficou rodando e falando, e olhando para a cara do Golias. Analisou o Golias, viu que o Golias tinha uma couraça que pesava 60 quilos, tinha um escudeiro na frente que realmente estava ali para dar as armas para ele, tinha todo um aparato de guerra, de soldado, mas ele não tinha uma coisa: ele se esqueceu de proteger a testa. E o Davi olhou e disse: eu não posso errar naquela testa ali. É naquela testa que eu vou acertar. É ali, o único lugar que ele não protegeu. Ele está confiante demais nele mesmo, mas eu estou confiando em Deus. Deus vai dirigir essa pedra agora. E ele rodou, e o Golias, sem entender, esperando, quando veio, ele jogou. Que ele jogou a pedra foi certeira, diz a Bíblia. Pegou na testa. Pá! Quando bateu na testa do Golias, a Bíblia diz que 2,92 m, eu imagino, caiu, que deve ter levantado poeira.
O escudeiro estava lá. Ih, o chefe caiu. O chefe caiu. E o Davizinho foi lá, ele não tinha uma arma, pegou a espada do Golias e tirou a cabeça do Golias. Foi implacável também. Pegou a cabeça dele, levantou e disse: acabou o problema. Botou lá. Os soldados de Israel criaram coragem, desceram a montanha numa coragem, numa fúria, e derrotaram os filisteus. Diga glória a Deus. Meu irmão, Davi, quando saiu dali, casou com a filha do rei, a família dele foi beneficiada. Ele não fez nada por isso, ele fez para tentar tapar a boca de homem que ousava falar contra Deus, e Deus usou ele como instrumento o quê? Para acabar com o problema. Deus usou ele como instrumento para quê? Para derrubar o obstáculo. Irmãos, eu sei que você está aqui nesta noite, que você confia em Deus. Mas eu não sei se você confia em Deus quando tudo fica complicado para você. Porque às vezes é muito fácil confiar em Deus quando tudo está bem, está tudo correndo bem, as coisas estão dando certo. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, oh bênção. Mas eu quero ver quando as coisas se levantam, que o desafio vem, quando os obstáculos se apresentam para você. Como é que você se comporta? Você perde a fé? Você quer fugir? Você quer desistir? Saiba que às vezes os desafios vêm para provar a tua fé, para ver realmente em quem é que você está seguro. Se você está seguro no homem, se você está seguro no pastor Paulo, se você está seguro no pastor fulano, ou se você está seguro em Deus. Se você estiver seguro no pastor Paulo, em um homem qualquer, você está lascado. Mas se você estiver seguro em Deus, não tem tempestade que derrube você, não tem Golias que te vença. Não tem. Irmãos, eu estou falando isso para você somente para dizer para você uma coisa interessante. Não há obstáculo que não possa ser superado quando confiamos em Deus. Você vai ter muitos desafios no ano de 2014. E se prepare para esse desafio, mas se prepare confiando mais ainda que nenhum desafio que se apresentar em sua vida no ano de 2014 que se aproxima, será maior do que o poder do Deus que você está acreditando, será maior do que o poder de Deus que você confia. E você se apegando nele, se sustentando nele, tenha certeza que você vai conseguir derrubar os obstáculos, sim. Então nesta noite nós estamos como que nos preparando para um ano que está se aproximando. Não desanime, não se sinta sozinho. Dificuldade vem para todo mundo. Desafios é inevitável na vida de qualquer um. Aflição, Jesus disse que não tem como fugir das aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, fica animado, porque eu venci o mundo, disse ele. Se eu venci, eu estou com você, você está capacitado para vencer também comigo. Você faz a sua parte, que é orar, vir para a igreja, cuidar da sua vida espiritual, se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. E nesta noite eu quero deixar essa palavra para você. Você que sabe que tem alguns desafios para serem superados. Você que sabe que tem coisas que estão pela metade para serem resolvidas e para serem superadas. Você que sabe que tem coisas que você tem sonhado, mas que parece assim tão distante, tão inatingível, aquilo que você está sonhando para você. São desafios que parecem quase que insuperáveis, sonhos que estão no teu coração, que quando você pensa, imagina e analisa, você não se vê em condições de poder alcançá-los. Com Deus você vai alcançar sim, com Jesus você chega lá sim. Batalha, faz a tua parte, seja determinado, não se curve diante das dificuldades e dos desafios, mas confia que Deus está aí, como diz a Bíblia, exatamente para isso, para renovar as tuas forças. E você vai e confia, por quê? Porque a resposta certa, diz a Bíblia, sempre vem do Deus Todo-Poderoso. Então confie nele, acredite nele. Não importa qual seja o tamanho do problema, não importa qual seja o tamanho da dificuldade, o que importa é se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Seu Deus não vai desistir, Ele está aqui para te levantar. Se o